Boa noite, pessoal. Sou César Calzavara da Nóbrega, eu sou médico veterinário, sou mestre em recursos pesca e agricultura e trabalho já há alguns anos com qualidade de atum para exportação, voltado para a culinária japonesa. E a gente está aqui para falar um pouco de uma área que às vezes é um pouco esquecida. O pessoal fica dentro da indústria e esquece um pouco de onde vêm esses peixes. E a gente vai falar justamente da qualidade a bordo, de como é que estão os barcos aqui no Brasil e de como é que a gente pode melhorar e o que é que a gente tem feito na pesca do atum para melhorar isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir aqui o PowerPoint. Então, pessoal, a qualidade começa a bordo. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, a gente precisa saber o que é a qualidade em si, né? A qualidade, a princípio, quando se fala de qualidade, se fala das características organolépticas dos peixes, né? Qualidade de peixe, a gente está falando qualidade de pescado. As características organolépticas, os olhos têm que estar bem aderidos, os olhos têm que estar brilhantes, uma aparência de vivo, escamas bem aderidas, o peixe tem que estar brilhante, as guelras aí tem que estar com um muco límpido e todas essas características. Mas isso aí são os sinais de qualidade. Mas o que é exatamente a qualidade pela definição? Se a gente for para o RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, existe uma definição de qualidade. Qualidade é o conjunto de parâmetros que permite caracterizar as especificações de um produto de origem animal em relação a um padrão desejável definido, quanto aos seus fatores intrínsecos e extrínsecos, higiênicos, sanitários e tecnológicos. Eu queria que vocês gravassem essa parte aqui. É um padrão desejável ou definido. Isso aí, a gente mostra que a qualidade ela é relativa. Existe um padrão de qualidade regulamentado pela legislação, mas a qualidade é relativa dependendo do que você vai fazer com aquele produto. Um exemplo muito claro é, por exemplo, o atum que vai ser enlatado precisa de uma qualidade inferior do que o atum que vai para a culinária japonesa e ser consumido cru. A exigência de qualidade desse segundo é muito maior do que o primeiro. Claro que todos têm que estar dentro do que a legislação fala do padrão de qualidade. E a qualidade começa a bordo. O que é a bordo? Na verdade, a qualidade começa no barco, dentro das embarcações. Então, o que são os barcos, né? O que são os barcos de pesca? Na verdade, o barco, ele recebe um nome, né? Um barco, quando ele é construído, ele recebe um nome. Existe até um batismo para fazer, existe um ritual de batismo para dar esse nome às embarcações, um barco de uma maneira geral. E os barcos, eles são considerados quase como um ser vivo, né? Como um ser animado. Então, quando se fala assim, o barco tal, vai chegar o barco tal, é como se ele tivesse, você não pudesse aborrecer o barco, digamos assim. Então, acreditando ou não nisso aí, a gente precisa respeitar as embarcações. Só que a gente tem um problema muito grande com relação à embarcação. Então, a gente não tem um padrão de barcos. A gente tem diversas modalidades de pesca e a gente tem barcos aí que são barcos fábricas que processam peixe dentro do próprio barco. E a gente tem barcos pequenos, jangadas e barcos que têm diversos tipos de problemas para a gente se preocupar. Então, o que vem acontecendo hoje em dia, certo? Nós temos barcos com problemas diversos e a gente precisa de soluções. O que vem acontecendo hoje é uma briga entre as classes profissionais, certo? Para saber quem pode dar a solução. E, na verdade, toda solução é bem-vinda, desde que seja eficiente e viável. Fica todo mundo brigando aqui, as classes profissionais brigando e o problema a ser resolvido. Ninguém resolve o problema porque está todo mundo preocupado em definir quem é
o que pode resolver esse problema. Então, biólogos, engenheiros de pesca, veterinários, oceanógrafos, químicos, nutricionistas, sei lá, infinidade de profissões, todos se ligam. É uma área que se sobrepõe e todos têm um conhecimento específico em uma determinada área que unindo forças e unindo conhecimento, a gente pode chegar a soluções eficientes para cada um dos casos. Então, só que precisa ser realmente eficiente. Por exemplo, uma ótima solução seria trocar todos os barcos brasileiros por barcos modernos. Mas é viável? Não, não é uma solução viável. Então, qual é a classe profissional? Só que existe uma classe profissional. Qual é a classe profissional que pode mudar isso aí? Pessoal, não fiquem com raiva de mim, certo? Eu vou falar aqui qual é a classe profissional que pode mudar isso, que eu acredito que pode mudar isso. E eu queria que vocês pensassem nisso. Qual é a classe profissional que pode? Eu vou botar um videozinho aqui para mostrar a vocês, para vocês tirarem suas próprias conclusões com relação a isso aí. Deixa eu ligar aqui o vídeo, um videozinho do YouTube de 3 minutos, rapidinho. Francisco Alves da Silva, seu sambinha, patrão de pesca, 60 anos de idade, metade da vida dedicada ao mar. Eu nasci, meus pais eram pobres e eu não tive condições de estudar, né? Eu comecei a trabalhar na roça, mas meu pai com 7 anos, 8 anos, o meu estudo era isso mesmo. Depois, quando eu cresci, eu já fui trabalhar por conta própria para viver, arranjei mulher muito cedo, família, aí tinha que dar conta. Eu estudei muito pouco. Aí eu não sei o que seria de mim hoje. No tempo que eu comecei a pescar, não era tipo de navegação que nem essa de hoje que nós estamos, né? Embarcaçãozinha pequena, né? Não tinha conforto nenhum, não tinha água para tomar banho. Era só um pouquinho d'água, a gente levava numa vasilha pequena só para beber. Pescaria, a gente passava 3 dias numa viagem. 3 dias. Aqueles 3 dias ninguém tomava banho, ninguém... A coisa era muito diferente de hoje. No tempo que eu comecei, nós pescadores naquela época não era conhecido como sei lá, aqui, não era profissão, era trabalho, não profissão. Hoje a pesca é profissão. Naquela época, o pescador não se aposentava, porque não era um profissional. Hoje nós já somos. Antes você saía de terra num barco daquele, era todo na mão, o serviço todo na mão. Você tirava 2 horas, outro tripulante tirava 2 horas e por aí ia. Hoje não, você liga o piloto num barco desse e vai embora. Naquele tempo não tinha comunicação que nem hoje. A gente se comunicava com outra embarcação através de um pano amarrado na ponta de uma vara. Hoje não, você qualquer coisa liga um rádio para outro barco, liga para a terra. Se o problema for grave, a empresa manda buscar o barco por outro. Eu acho bom andar no mar, tem dia que eu olho assim. Eu escolhi um negócio bom para viver. Eu me sinto orgulhoso de ser pescador. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. O canoeiro bota a rede no mar. Então, pessoal, vou até abrir aqui a câmera. Realmente a pessoa acaba se emocionando com isso, cada um fica pensando na sua profissão, tal, o que pode fazer, e realmente esse pessoal, os pescadores, que são realmente quem está lá no mar, que tem o mar corre nas veias e que estão lá fazendo o trabalho pesado. Então, esses são os profissionais que a gente precisa trabalhar junto com eles. Mas vamos voltar aqui para nossa apresentação.
E só que seu Sambinha fala aí na reportagem, isso aí foi uma reportagem, não é um conjunto de reportagens que tiveram há alguns anos atrás, e ele fala de como era a pesca para ele, né? A realidade dele no passado, que era uma pesca difícil, que não tinha água a bordo, não tinha como fazer comunicação e tal, mas é um passado para ele, mas é um presente para muitos pescadores. Existem muitas embarcações desse tipo aqui pescando no Brasil. É uma coisa padrão, entendeu? Existem realidades muito diferentes da pesca e das embarcações. E em cima disso tudo, entre 2017 e 2018 veio aí a suspensão das importações do pescado do Brasil pela União Europeia. Um caos geral, um prejuízo muito grande para o país. E qual foi a principal reivindicação? Por que a Europa fez isso? Principalmente por falta de adequação das embarcações brasileiras. Então, a precariedade, digamos assim, das embarcações brasileiras. Tanto que no final do ano passado veio a instrução normativa que estabelece os critérios de controle para o barco se tornar apto para exportar para a União Europeia, uma tentativa aí de a gente voltar às exportações para a União Europeia, certo? Só que... Deixa eu passar aqui. Só que lembra dos nossos barcos? Então, a gente continua com os mesmos barcos. Lembra da solução de trocar todos os barcos por barcos modernos? Continua inviável. Então, os barcos aptos a cumprir devem ser trabalhados para cumprir o que está se pedindo, para se exportar para a União Europeia. Então, para finalmente a gente voltar a essa exportação, que é tão importante. Mas os barcos que não dão para fazer isso, a gente precisa trabalhar junto deles e estar bem perto dos pescadores e, quando possível, até a bordo. E o que é que a gente pode fazer para mudar, para melhorar? O que é que a gente pode fazer para isso? Então a gente precisa mudar o padrão, a gente precisa abrir a cabeça, abrir a nossa cabeça, abrir a cabeça dos pescadores. Precisa ser viável economicamente e viável para o barco. E uma coisa que é importante, vai melhorar para quem está no mar. Essa melhora vai melhorar o quê para quem está no mar? Então, não adianta a gente estar dizendo para o pescador fazer isso ou fazer aquilo, se ele vai gerar só uma mão de obra a mais para ele e ele não vai melhorar a vida dele em nada, nem economicamente, nem nada. E a gente tem que trabalhar em cima do que a gente tem disponível. O que é que tem disponível nos barcos? Quais são os barcos que a gente tem disponível? Lembra da definição do RISPOA, que eu grifei lá? Então, aquilo é o que está na legislação, que todo pescado deve estar conforme a legislação. Mas isso aí é uma afirmação de mercado também. Se a qualidade é aceita, mesmo a qualidade sendo baixa, os peixes sempre vai ter peixe daquela qualidade. Então, mesmo a qualidade sendo baixa, ela sendo aceita, vai ter peixes daquela qualidade, estando dentro da legislação ou fora. Mas se ninguém passa a aceitar esse tipo de peixe, a população, de uma maneira geral, passa a não aceitar um peixe naquelas condições, ele passa a não ser viável. Aí sim, o cara vai ter que mudar. Então, é um trabalho de formiguinha nas duas pontas, tanto
na ponta lá dos restaurantes, do consumidor final, dos supermercados, como nos barcos, com os pescadores, junto com eles. E a gente precisa saber o que é que interfere na qualidade. Eu listei aqui as coisas que eu vejo que mais interferem na qualidade, principalmente da pesca de atum, que é a pesca que eu trabalho. Então, a gente tem 7 fatores aí que interferem na qualidade. Então, aspectos biológicos, local de pesca e duração da pescaria, artes de pesca, métodos de conservação, limpeza e higiene da embarcação e manipulação a bordo. E a gente vai falar de cada um delas. Então, aspectos biológicos e época do ano. Aspectos biológicos, por quê? Quem é sushiman sabe, conhece essa foto aí, sabe dessa foto aí. Essa foto aí, a gente mostra um corte no caudal, em meia posta no atum, né? Na hora da classificação, mostrando aí um atum gordo e um atum mais magro. Esse aqui está bem gordo aqui e esse aqui está bem magro, apesar dos dois estar com uma excelente qualidade. Mas isso mostra um peixe que está gordo, preparado para reprodução. Então, antes da reprodução, os peixes normalmente eles acumulam energia em forma de gordura ou às vezes nem tanta gordura, mas acumula energia, fica um peixe mais bonito, ele tende a segurar mais a qualidade porque ele está cheio de energia. E o peixe que ele fez a migração para a reprodução, passou por um período reprodutivo, desovou, então ele está exausto, ele se alimentou para aquilo, então ele está exausto, ele já está com pouca energia. Então, se você pesca um peixe nessa situação, ele já vai ter a tendência de ter uma qualidade mais baixa. Então, isso interfere, os aspectos biológicos, o ciclo biológico do peixe interfere na qualidade, dependendo do momento que você pegou aquele peixe. Então, por isso que a época do ano interfere na qualidade dos peixes. O local de pesca e a duração da pescaria. Então, os barcos, eles pescam em diversos locais. Eu vou mostrar para vocês aqui uma animação da pesca de um barco atuneiro, certo? Que desembarca em Natal no período de 6 meses, quanto ele se desloca aí no Oceano Atlântico. Então ele vai a Natal, volta, e ele vai no sul do país, vai no sul, vai até ao norte. Então esse barco, ele vai aí a 10 graus norte aqui, ó, 10 graus norte, e ele vai também lá perto de Trindade, que é lá para os 19, menos 19 sul, entendeu? Então, é uma variação muito grande. E o que é que ele está fazendo aí? Ele está justamente indo atrás dos peixes. Então, o local de pesca e a duração da pescaria interferem na qualidade justamente por quê? Porque às vezes o barco precisa se deslocar muito para poder chegar no pesqueiro e a pescaria acaba ficando longa demais, certo? Ou então, quando não tem tantos peixes assim e precisa pescar uma quantidade suficiente para tornar viável, a pescaria acaba se estendendo um pouco, então o peixe acaba ficando muito tempo armazenado. Deixa eu voltar um pouco aqui. O peixe acaba ficando muito tempo armazenado e a gente tem uma pescaria muito prolongada, diminuindo a qualidade do peixe. Vamos voltar aqui para a apresentação do PowerPoint. Bem, e a arte de pesca. Existem diversas artes de pesca. Eu estou mostrando aqui a pesca do atum, algumas artes de pesca de atum, existem até outras. Aqui a gente vê o long line, né, o espinhel, que é justamente a pesca que eu trabalho. Aqui a gente tem o polling line, que é uma pesca mais voltada para enlatado, certo? Que pega uma grande quantidade de peixe, mais voltado para enlatado. Então já a pesca de espinhel é mais voltado para a culinária japonesa em si, então a qualidade já é um
pouco melhor pela arte de pesca. E aqui tem a rede cerco. Aqui no Brasil não se pesca atum com rede cerco, mas os bluefins, por exemplo, que vêm para aqui no Brasil, os atuns azuis que são importados da Europa pelo Brasil, eles são pescados por rede cerco e vão para as fazendas de engorda, de atum e tal. Então a pesca inicial é com essa de rede cerco. Existe também a pesca aqui no Brasil, a pesca que está muito, está bem abundante aqui no Brasil de atum, que é a pesca de cardume associado, ou pesca de sombra, se chamava até antes de pesca de boia, que lembra, na verdade, esse polyline, só que os peixes são atraídos para formar um cardume embaixo da embarcação e eles são pescados ali e voltam, que tem um potencial muito grande de qualidade dessa pesca, mas precisa melhorar um pouco mais a manipulação. Mas vamos para frente. Métodos de conservação. Métodos de conservação interferem, sim, na qualidade. Existem alguns métodos de conservação. Aqui eu cito 4. Então, o gelo, que é o principal deles. Então, colocar o peixe no gelo. É o que normalmente se utiliza nos barcos de espinhel no Brasil. Existe o congelamento, que o congelamento normal não é um peixe para a culinária japonesa. É um método de conservação super eficiente, certo? O congelamento, mas existe também uma queda de qualidade. Então, como a qualidade para consumir o pescado cru, então esse tipo de congelamento acaba não sendo tão eficiente para esse tipo de qualidade. Existe a salmoura também, que é utilizado principalmente nesses barcos de polyline para enlatado, então congelamento em salmoura. E existe também o super frozen, que é aí sim uma qualidade muito grande, que é um peixe que é pescado e congelado a menos 60 a bordo. Só que a gente não tem essa tecnologia aqui no Brasil. Já teve, mas não tem mais, certo? Então, o principal que a gente utiliza hoje é o gelo para ter uma qualidade melhor dos peixes. E aí, limpeza e higiene da embarcação. Então, a embarcação precisa estar bem limpa para poder não ter proliferação bacteriana. Na verdade, vai acabar tendo, mas a gente precisa limpar ela muito bem depois da pesca. Então, vamos ver aí uma pesca de espinhel, que o peixe do barco vai passar aí 22 dias, 25 dias no mar. Então, quando chega essa urna, os porões dos barcos, onde ele armazena os peixes, tem que estar muito bem limpo para o barco sair novamente. E receber o gelo, que o gelo também precisa ser de boa qualidade. Então, tem que fazer uma higienização, uma limpeza bem feita, principalmente nas urnas, nos locais onde vai ter manipulação de peixe. E o abastecimento de gelo precisa ser com gelo de água potável, um gelo também de boa qualidade, para a gente não ter diminuição da qualidade do peixe aí. E a manipulação a bordo, aí sim a gente vai entrar justamente onde os pescadores interferem diretamente na qualidade. E a gente vai abrir um parênteses bem grande aí para falar como é feito a manipulação, ou basicamente como deve ser feito a manipulação a bordo, principalmente dos atuns aí, mas aí pode se estender a alguns outros peixes. Mas se eu fosse falar aqui de todas, e a gente ia passar aqui 3 dias falando de cada espécie, que cada espécie é uma manipulação diferente. Então a gente precisa focar em uma, e eu vou focar aqui na que eu trabalho. Então, como precisa ser feita a manipulação a bordo? Então, além de todos esses cuidados que interferem na qualidade, a gente precisa, além de limpar o barco e tal, na hora que o peixe for pescado, a gente precisa saber embarcar esse peixe na embarcação. Então, eles utilizam esse instrumento aqui, que eles chamam de bicheiro, que é uma vara com um gancho na ponta, que é utilizado para auxiliar a trazer a bordo grandes peixes. E esse bicheiro, ele não pode ser utilizado na musculatura do peixe, na parte nobre do peixe, na barriga, nem no lombo do peixe. A gente às vezes encontra atuns perfurados com um bicheiro na barriga. Então não é legal isso. Isso aí você abre uma janela
para proliferação bacteriana. Então, esse bicheiro deve ser utilizado na cabeça do peixe. Logo abaixo da cabeça do peixe, na parte dorsal do peixe, na parte dorsal da cabeça, está o coração do peixe. Então, mostra na figura aqui o coração do peixe. Esse coração, você também não pode usar o bicheiro aí, porque o coração não deve ser perfurado. Mas a gente não vai matar o peixe, não vai fazer o abate do peixe. Então, por que não pode furar o coração? Não pode justamente porque a gente vai precisar fazer a sangria. Então, se a gente perfura o coração, a gente acaba tendo uma sangria ineficiente do peixe. Então, cuidado com a utilização do bicheiro no ponto certo que tem que embarcar esse peixe. Depois que o peixe é embarcado, o peixe precisa ser atordoado. Então, ele precisa parar de sentir. O que é que a gente faz? Nos peixes grandes, o ideal é a gente fazer a contusão cerebral. Tem algumas pessoas que falam de uma pancada na cabeça aí. Essa pancada não é tão legal não, porque pode ser que a pessoa que bata não consiga atingir realmente, não consiga lesionar o cérebro de maneira que o peixe pare de sentir. Então o ideal mesmo é fazer a perfuração do crânio, destruindo diretamente o encéfalo e fazendo uma morte cerebral instantânea. Então, instantaneamente, quando você perfura o encéfalo e destrói o cérebro, o peixe não vai sentir mais dor, porque ele já teve uma morte cerebral. Ok? Então, subiu o peixe, faz o atordoamento, a contusão cerebral. Depois disso, a gente vai fazer a sangria, por isso que o coração ainda tem que estar batendo. O peixe, digamos assim, ele teve morte cerebral, mas o coração ainda está batendo. Então, se faz um corte nos atuns, se faz um corte abaixo da nadadeira lateral, certo? Que passam grandes vasos aqui, o vaso sai direto do coração e passa por aqui. E esse corte não precisa ser muito profundo, às vezes os caras fura muito, acaba perfurando o lombo, mas com 2 centímetros, esse vaso aqui ele passa rente à pele. Então, com 2 centímetros de profundidade, você já tem uma ruptura desses vasos para poder ter uma sangria eficiente. E se coloca uma mangueira com água, bombeando água do mar mesmo, para dentro da cavidade visceral, para fazer uma pressão positiva e melhorar a expulsão desse sangue. Quanto melhor a sangria, melhor para a qualidade do peixe, porque o sangue é um alimento para bactérias, digamos assim. É um meio de cultura para as bactérias. Então, logo após a sangria, é feita a evisceração também, se faz um corte na parte próxima ao orifício anal, para cortar o final do intestino, e se retira as vísceras. Se corta a cabeça ou não, isso aí é uma questão da própria embarcação ou do mercado que atende, que essa embarcação vai atender. Aqui no Nordeste a gente corta, normalmente a gente retira a cabeça no próprio barco. No Sul e Sudeste normalmente não se tira a cabeça. Então isso aí é a critério. Desde que a gente consiga fazer uma evisceração eficiente, mesmo com a cabeça, tá tudo bem deixar a cabeça ou tirar. Depois disso, o peixe, os atuns são embalados, certo? Você pode utilizar um tecido de algodão específico ou um plástico para evitar o contato direto com o gelo, perdas de escamas e tal, e proteger, de certa forma, o peixe do contato com o gelo. E então, essa é a forma como deve ser feita a manipulação. Só que a gente conseguiu, ao longo desses anos, junto com outros profissionais, a gente conseguiu fazer algumas mudanças. E quais foram as mudanças que surtiram efeitos na pesca de espinhel? A gente tem aí o anzol circular. O que é esse anzol circular? Deixa eu mostrar para vocês, eu vou até abrir aqui a minha câmera,
Eu estou aqui com 2 anzóis, aqui um anzol J, né, um anzol tradicional. Se a gente pensar no anzol, a gente vai pensar nesse anzol aqui. E a gente tem o anzol circular aqui, bem diferente do anzol J. Deixa eu botar os dois para o mesmo lado aqui. Está aqui o J e o anzol circular. Qual é a diferença deles, né? A principal diferença que a gente vê até aqui, sem precisar explicar muito, é essa pontinha aqui, ó. O anzol circular tem uma pontinha para dentro, enquanto o anzol J não tem. E o que é que isso faz na qualidade? Qual é a mudança que isso aí acarreta na qualidade, certo? Isso aqui foi, faz mais de 10 anos, fez uma pesquisa bem grande da Universidade Rural de Pernambuco, lá em Natal, e o anzol circular, ele tem, além de um apelo ecológico, ele tem uma melhoria na qualidade dos peixes. Por quê? Essa pontinha para dentro, diferente desse aqui, quando o peixe pega, ele fisga, ele pega a isca, ele deglute o anzol junto com a isca. E essa ponta aqui acaba pegando na parte interna do peixe, nas vísceras do peixe, e acaba rompendo as vísceras e o peixe pode morrer por conta desse rompimento. Nesse caso aqui, esse anzol aqui que tem essa pontinha para dentro, o peixe vai deglutir da mesma forma, mas essa pontinha não vai deixar ele prender nas vísceras do peixe. Então ele vai sair e vai prender na boca do peixe. Isso aí é muito legal, por quê? Porque a gente vai ter mais peixes vivos subindo a bordo. Então o abate vai ser feito da maneira correta, a sangria da maneira correta a bordo, e isso melhora muito a qualidade do peixe. E por que um apelo ecológico também? Os peixes ou os outros animais que não são o foco da pescaria, eles vão ter um furinho aqui na boca, que é facilmente cicatrizável, e o pescador simplesmente vai tirar e mandar o peixe que não pode ser pescado, uma tartaruga marinha, por exemplo, que não pode ser pescada, de volta para o mar, sem maiores problemas para ele. Então isso aqui é uma tecnologia muito legal e muito eficiente. Foi utilizado, como eu disse, hoje está na legislação, é obrigado o barco de espinhel usar esse anzol circular. Mas muito antes, como ele era eficiente, foi passado para os pescadores, foi feita pesquisa em cima e foi conversado com eles, eles viram a eficiência disso, tanto as empresas armadoras de pesca como os pescadores, eles viram a eficiência desse anzol, e lá em Natal começou a se utilizar muito antes de vir a legislação obrigando a utilização desse anzol, certo? Então isso aqui é uma tecnologia muito eficiente para melhoria de qualidade. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Opa, cadê? Aqui. Então a gente vê aí, ó, o anzol circular na mão do pescador, o circular e o J. E a gente vê aí um meca, né, um espadarte, que com o anzol circular justamente pegando na boca do peixe. As marcações dos peixes. A gente começou a fazer as marcações sobre se o peixe foi embarcado vivo ou morto. Então a gente tem essas marcações e tem essa informação. Então o pescador vai lá e faz uma marcação se o peixe foi embarcado vivo ou morto, se ele foi abatido a bordo. Então a gente sabe que aquele peixe normalmente deve ter uma qualidade superior, ou mesmo se eles tiverem a qualidade igual, o peixe que foi embarcado vivo e foi feito o abate e a sangria, ele tende a ter uma durabilidade melhor e dá para escolher melhor qual mercado que ele vai. A marcação do lance também é importante. Então, a gente vê aqui, a gente tem deixa eu mostrar aqui para vocês, o corte no pedúnculo caudal, aqui ó, tem um corte aqui, o pedúnculo caudal é essa parte aqui próximo ao rabo do peixe, a nadadeira caudal, e indica que o peixe foi embarcado vivo e foi abatido a bordo. E essas marcas, essas cores aqui, tem nesse, indica qual foi o dia que o peixe foi pescado, qual foi o lance, e sabendo o lance a gente sabe qual foi a data que o peixe foi pescado, sabe quantos dias o peixe está armazenado. Isso aí também a gente pode fazer, a empresa pode saber, os pescadores podem saber se está sendo eficiente aquela pesca mais longa, por exemplo,
ou não, se aqueles peixes do primeiro lance, aqueles peixes mais antigos no barco, têm uma qualidade que é satisfatória ou não. E a gente também tem aqui, ó, marcações, a gente tem lacres aqui nos peixes que são lacres numerados, né? Cada peixe recebe uma numeração e a gente pode fazer um rastreamento bem eficiente com relação a esses peixes aqui. E existe outra coisa que a gente fez, eu tenho até uma história para contar com relação a isso. Eu vou voltar aqui para a câmera para vocês, para olhar para vocês e contar essa história. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, eu quando iniciei, né, logo lá no início, quando comecei a trabalhar com qualidade de peixe, que eu fazia classificação, ainda faço a classificação dos peixes, em alguns barcos, não eram todos, vinha um nylon, né, um pedaço de nylon dentro da cavidade, na verdade, do canal medular do peixe. Então vinha um pedaço de nylon ali, na hora da classificação, vinha alguns peixes com aquele nylon dentro da cavidade do canal medular. E aí eu fui conversar com os pescadores, né, saber por que eles estavam botando aquilo ali. Eu adoro conversar com os pescadores, é bom conversar com eles, eles passam muitas informações, mas a gente precisa ter humildade para entender isso. E eu na minha grande arrogância naquela época, eu não entendi aquilo e achei que era simplesmente, não, aquilo ali é um corpo estranho, uma coisa que não deve ter ali naquele peixe. O que foi que eu fiz? Eu mandei tirar. Eu disse, não, então, se é para... Por que vocês fazem isso? Primeiro eu perguntei por que vocês fazem isso. Eles disseram, não, a gente coloca isso nos peixes vivos. A gente coloca isso nos peixes vivos. Então é para marcar o peixe, né? Para marcar o peixe que subiu vivo. A gente coloca só nos peixes vivos. Então, como eu falei, na minha ignorância, eu disse, não, então é para marcar os peixes vivos. Então vamos marcar de outra forma. Então vamos marcar cortando lá o pedúnculo caudal, que se faz até hoje, cortando o pedúnculo caudal e deixa esse nylon. Não bota mais esse nylon aí no peixe não, que é uma coisa muito ruim. E depois de muitos anos, eu estudando, eu descobri que existe uma técnica japonesa, que o nome é Ikejime, que é justamente a destruição total da medula. E tem um porquê muito importante para a qualidade com relação a isso. O Ikejime é o seguinte, eu tenho um aparelho aqui, um instrumento aqui de Ikejime. Isso aqui é... Claro que os dos atuns são bem maiores, né? Esse aqui é um instrumento pequeno, esse aqui veio do Japão. Isso aqui você usa para perfurar o crânio do peixe e fazer a contusão cerebral, né? A destruição do encéfalo. E depois que você utiliza isso, tem o buraco lá, você usa essa haste aqui para passar. Você enfia no buraco do crânio e você destrói a medula toda do peixe. Claro que isso aqui é do peixe pequeno, né? No atum é bem maior. E eles já faziam isso. E eu mandei parar. Depois que eu estudei, que eu vi por quê. Por que se faz o Ikejime? Por que é tão importante fazer essa destruição da medula? Porque mesmo depois de morto o peixe, mesmo depois da morte cerebral, mesmo depois que o peixe está eviscerado, a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central, continua lançando sinais nervosos para a musculatura. E a musculatura pode até vibrar. E essa vibração, esses impulsos nervosos, faz com que a gente perca, na verdade, a musculatura perca energia, perca ATP, gaste o que tem de reserva aí sem necessidade. Então a gente destrói a medula para poder cessar esses sinais nervosos e a gente tem um prolongamento do período pré-rigor mortis, que é justamente todo o início da transformação de músculo em carne, o início da decomposição de todo o animal. Então, se a gente faz isso aí, a gente tem um prolongamento do período pré-rigor mortis e o rigor também fica um pouco mais longo e a gente acaba tendo um produto de qualidade melhor e uma vida útil melhor. Aí lá vai eu correr atrás dos pescadores dizendo, ei, aquele negócio que você fazia, faça de novo. E hoje tem alguns barcos já, não eram todos fazendo naquela época, mas hoje já tem alguns barcos fazendo
e é muito, muito legal, desde que a gente tenha uma explicação para isso. Então, eu conversei novamente com os pescadores, expliquei bem direitinho e eles não se incomodaram nada em fazer uma coisa que ia melhorar a qualidade dos peixes que eles estavam pescando. E deixa eu mostrar para vocês aqui justamente esse nylon aqui, que alguns barcos deixam até, inclusive, no peixe, aqui o peixe sem cabeça, né? Aqui o canal medular. E aqui dentro do canal medular. Aqui, inclusive, é uma foto do peixe sendo vendido, certo? Isso é uma foto, se não me engano, na Espanha, sendo vendido com o nylon na cabeça, para mostrar que fez o Ikejimei. Foi uma coisa tão boa que é uma propaganda disso aí. Então, é uma técnica muito eficiente para a melhoria de qualidade. Então, como é feito, né, a destruição da medula, como eu expliquei, faz aquele furo inicial para a destruição do cérebro, do encéfalo, e passa uma haste por dentro do canal medular, e eles aconselham até deixar na cabeça do peixe para mostrar que realmente foi feito aquilo ali, certo? E aqui a gente mostra o resultado do trabalho a bordo. Espero que não tenha ninguém com fome aí. O trabalho a bordo, o trabalho dos pescadores. E o que é que os pescadores fazem? Os pescadores, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. Os pescadores, eles fazem um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito para ter um peixe de qualidade para entregar na mão do consumidor, na verdade, para entregar na mão dos chefes de cozinha, dos sushimens, para eles lapidarem, digamos assim, esse peixe e servir para a gente um produto de excelente qualidade. Então a gente precisa fazer essa ligação, são duas pontas que precisam estar interligadas. O chefe de cozinha, o consumidor final, precisa saber como o pescador trabalha, como ele trabalha, para poder valorizar aquilo ali. E o pescador precisa saber quais são as exigências, o que é que o mercado quer, por que não pode tratar o peixe de certa forma, por que não pode dar uma pancada no peixe, por exemplo, que quando o cara vai fazer o sashimi lá no restaurante, que o peixe está amassado, então não consegue fazer no corte, não consegue, o peixe desmancha. Então isso aí a gente precisa fechar essa cadeia, fechar isso aí tudo para a gente ter uma melhoria de qualidade. E antes de exigir algumas coisas dos pescadores, antes de dizer para eles o que eles precisam fazer, eu queria que vocês olhassem dois videozinhos, um vídeo mais antigo e um vídeo mais longo, um curtinho, um pedaço de vídeo, para vocês entenderem antes de exigir qualquer coisa. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Então, são dois vídeos. Esse vídeo aqui, primeiro no barco chinês, foi feito por José Carlos Pacheco, no barco chinês, na época o professor lá da universidade. Mas na época eu era estudante ainda, e por isso estava trabalhando no mar, estava lavando convés. Você vê que eles não param de trabalho, né? Um cara que está trabalhando aí, vai mostrar daqui a pouco, Tamanho.
um mar super pesado. Vou passar aqui. É isso, pessoal. Aqui está meu contato de rede social, né? Instagram, que é o que eu mais uso, e o meu contato por e-mail, qualquer coisa, manda uma mensagem aí que a gente conversa. E eu fico aberto, deixa eu abrir aqui novamente, eu fico aberto às perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta aí, estamos à disposição. Um abraço, pessoal, muito obrigado.